paz, amada igreja. Eita, 2 microfones, vou acabar colocando um aqui, não é? Irmãos, hoje é um dia muito especial, todos são. Primeiro a gente está na casa do Senhor, já é uma coisa maravilhosa. Mas hoje, nós comemoramos o quê? Dia Internacional das Mulheres. E aí o pastor pediu que eu trouxesse uma palavra sobre, mulheres. E eu vou fazer uma breve reflexão, porque a gente tem até um desafio de terminar o culto mais cedo, meus amados. E para a gente introduzir, então, para falar de mulheres, vamos nos introduzir pensando, qual foi a primeira visão de Deus sobre a mulher? Como foi que Deus, a sua primeira visão revelada nas Escrituras? Eu peço que os irmãos se coloquem em pé e abram Gênesis, capítulo 2, o versículo 18. Gênesis 2, versículo 18, que fala assim aos nossos corações. Vou ler, então, como está posto aí. Assim, pois, o Gênesis 18, e o 18, o Senhor, Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai maravilhoso. Senhor, primeiro, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Como é maravilhoso essa liberdade, Pai, de ler a Tua palavra, de meditar, de trazer para a nossa vida, de torná-la atitude. Senhor, fala os nossos corações de uma forma que Tu sempre falas, ó Pai, com clareza, com entendimento, direto. Então, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas, que ora está inspirada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja. Obrigada, meu diácono, tão atencioso. Então, em Gênesis 2:18, o Senhor coroou a criação, Criou tudo estava lindo e maravilhoso, todo mundo com seu pai, e o Senhor, cada um com seus pares. O Senhor olhou para o homem e viu que não estava bom. Então, ele coroa a sua criação, criando a mulher, que é, e ele cita na sua palavra, o homem não esteja, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E em outras versões a gente vai ter auxiliadora, ajudadora, a outra metade, que é na bíblica da linguagem de hoje. A outra metade, Essa é a primeira visão do Senhor para nós, mulheres. Uma auxiliadora idônea, alguém inteligente, capaz, inovadora, criativa, perspicaz, esperta. E aquela que tem o sexto sentido, o sétimo, aquela mulher que tem acessibilidade. Então, irmãos, não é que a gente esteja muito elogiando para nós, não, mas quando a gente olha para a gente vê que realmente o Senhor caprichou, não é? Que a mulher tem esse poder e esse dom de captar, de conduzir com sabedoria as coisas. E esse dom também, infelizmente, às vezes a mulher não usa como deve. Não é? Porque a palavra mesmo diz, quando a mulher não é sábia, é tola. Não foi essa a essência da criação. O Senhor nos criou com esse propósito de ajudadora, não é? E tem também a visão do homem. E esse homem? Quando Adão acordou ali, abriu os olhos, lá no versículo, no capítulo 2, no 23,
o que é que ele diz? Ele abre os olhos e ele diz o quê? No Gênesis 2, no 23. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então eu imagino, quando ele abre os olhos e vê aquela coisa linda, né? Perfeita, ele já se identificou com aquela mulher. Né? Ele celebra aquela mulher, né? Dizendo, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, varoa, que é uma mulher feminina. E aí, infelizmente, a gente tem nesse mundo um pouco de deturpação e a linha feminista um pouco perdeu essa característica da mulher, não é? Porque acha que é submissa, e aí não, a mulher tem que ser independente. E eu ouvi um texto de um psicólogo, Jordan B. Peterson, é um canadense, né, um psicólogo, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele não é nem cristão, mas ele tem essa percepção. O bom de estudo é que você acaba descobrindo, né, psicólogos, poetas. Então, esse canadense, ele disse assim, nossa geração está tão preocupada tentando provar que mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo a sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer tudo que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo que os homens não podem fazer. Por isso que nós somos ajudadoras. Por isso que nós somos ali a metade, a outra metade, que é para complementar o homem. Não é para a gente ser, e aí tem que pegar, e aí eu vou... não, estou lá com um bujão, não, eu vou pegar porque eu posso. Nós devemos fazer o que o homem não faz. Deus nos criou com um propósito, com dons. Então, nós temos um papel. Não é? Isso está claro. Então, não podemos perder essa nossa identidade. E sermos muito tranquilos. Não é nosso papel, mesmo lá no trabalho, tem uma água para trocar, homens, cavalheiros. Aí eu digo para os outros, onde tem homem, eu não vou pegar peso. Não é o meu papel. Deixa ele fazer o papel dele. Não é? Então, nós temos essa visão de Deus, a visão do homem. E como Deus vê essa mulher? Deus vê essa mulher como uma pessoa completa, capaz. Deus vê como alguém igual, não inferior ao homem. Deus vê como uma pessoa que, unida ao homem, realizam o primeiro projeto institucional do próprio Deus, a família. Veja que nós entramos nesse propósito da criação e Deus nos criou e a partir disso houve a possibilidade da família. Então veja o papel da mulher, não é? Qual a nossa importância? E a própria Bíblia vai fazer alguns relatos de algumas mulheres. Quando a gente olha para a Bíblia, quantas mulheres temos na Bíblia que são referências? E a Bíblia relata, sem tentar destacar, ou não relata as histórias mesmo, como elas são. E a Bíblia é muito verdadeira e ela é maravilhosa por isso, porque ela não enfeita, ela não engana, ela não ameniza, ela não passa a mão. Mas a gente pode olhar para essas mulheres e ter como referência. Nós temos Ruth e a lealdade de Ruth, né? Salvou o povo judeu. Ruth é a lealdade com Noemi. Então, ali um exemplo de lealdade. Não abandonou a sogra, né? E o quanto o Senhor abençoou Ruth, porque ela é a genealogia de Jesus. Nós temos Débora, uma juíza, um papel aí de liderança. Nós temos Ana, o quanto Ana ali se derramou no Senhor, quanto Ana orou, e quanto o Senhor abençoou, o quanto Ana se entregou em oração, e o Senhor contemplou e a abençoou grandemente. O pastor falou de Abigail, que mulher sábia, né?
pacificadora ali na guerra de Davi. Então nós temos enormes referências bíblicas de mulheres. E nós precisamos olhar para essas mulheres. Olhar as referências, os exemplos dessas mulheres, né? Então, e quando nós pensamos, e Jesus? Como foi que Jesus cuidou dessas mulheres e tratou as mulheres em toda a sua estada aqui na terra, nas suas andanças lá? Jesus, como ele considera as mulheres? Através de Jesus Cristo, o próprio Deus, temos a visão correta de como Deus vê as mulheres. Jesus as respeitou. Mulher, que tenho eu contigo? Está lá em João. Eu vou fazer muitas referências, nem precisa postar, viu, Paulo? Porque são apenas referências bíblicas. E eu quero trazer para nós o exemplo de como Jesus se relacionou com as mulheres. Então, lá em João 2,4, que é justamente lá o casamento, onde faltou o vinho, e Maria foi lá, Jesus, e pediu para ele. E aí ele olha para Maria e diz, mulher, que tenho eu contigo? Mas isso foi uma forma de, não era o momento, Jesus não iria iniciar o seu ministério, mas ali ele, como forma de respeito a Maria, ele atende. Como Jesus amou. No caso da mulher pecadora que lavou os pés dele, está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 48. Essa mulher, Jesus é convidado para entrar numa casa, e essa mulher entra e começa a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. E começa a passar o perfume, não é? E aí quem estava ali naquela sala olhou e disse, se ele soubesse quem é essa mulher, uma pecadora. Mas aí no decorrer ele diz para quem estava criticando, você não me recebeu como ela me recebeu. A mulher a beijou com as suas próprias lágrimas, ela limpou e lavou os pés de Jesus e ela passou o perfume. Então, como ele demonstra amor por essa mulher pecadora, né? Nós temos também a mulher cananeia, né? Que Jesus elogiou grandemente, porque ela tinha uma filha endemoniada e ela chegou, Senhor, mas eu estou para os judeus. Mas e aí ela fala, não é das migalhas de pão que come. Então o Senhor olhou para ela e elogiou, mulher, que fé que tu tens. E ele curou a filha dela endemoniada. Uma prova de elogio. Deus deu dignidade também, falando da mulher adúltera. Quanta dignidade ele, naquele contexto, ele deu àquela mulher. É lindo esse texto. Ele também condenou o divórcio por ser injusto para as mulheres da época. Que está lá em Mateus 19, 3, 9. Quando os homens vão lá e querem meio que encurralar Jesus. E aí diz, por que dá divórcio? Diz, por causa da dureza dos vossos corações. Então aí ele estava sendo justo com a mulher. E quantas curas o Senhor fez, não é? Da sogra de Pedro, de mulheres endemoniadas, né? E de obediência também. Jesus se colocou obediente à sua mãe, quando ele lá no templo ele se perdeu e depois Maria e José os encontrou. E aí voltaram para Nazaré e ele, em submissão e em obediência, seguiu junto os pais. Era amigo. Que amigo que Jesus era. Amigo de Marta e Maria, amigo para entender a diferença, entender Marta, entender Maria, não condená-las e ouvi-las, também de consolá-las. Então a gente veja, né, a visão de Deus, o homem, quanto ele ficou encantado, como Jesus tratou as mulheres. Então a gente precisa olhar para a Bíblia. E nós não podemos perder a nossa identidade.
Nunca. Porque nós vivemos num mundo, de fato, machista, em que às vezes coloca a mulher lá num ponto que não é o dela. Mas nós que conhecemos a Cristo, se Deus nos ama tão grandemente, se o próprio Deus veio numa época que era totalmente improvável que as mulheres fossem tratadas como Jesus as tratou. Né? Quando a gente olha para a época e vê que como Jesus foi amigo das mulheres, como ele as amou. Então a gente tem que trazer para si essa identidade de amor. Ninguém pode tirar de nós essa identidade. O Senhor nos ama. Então no dia a dia você vai enfrentar uma palavra que vai lhe ferir, uma atitude em casa que vai lhe machucar, mas nunca perca a sua identidade. Nunca. Nunca deixe que ninguém tire a sua identidade. E também estudando um texto, a gente precisa começar a olhar para nós mesmos. Como a mulher deve se ver hoje. Então eu peguei de uma psicóloga, que é Jessie Jane Souza. É uma missionária, psicóloga lá da Bahia, mas ela traz algumas orientações práticas e uma palavra prática para a nossa vida, mulheres. Para o nosso dia a dia. Nós precisamos também olhar para nós. Porque nós temos uma capacidade muito grande de viver a vida do outro, de estar ali, quer que o outro esteja bem, você só, né, principalmente a mulher no lar, para atender o filho, o marido, você sempre se coloca um pouco em último ali, depois que comer, depois que fazer, eu vou olhar para mim. Mas você precisa estar bem. Quem cuida precisa ser cuidado, né? Às vezes eu ouvi isso numa psicóloga. A gente ouve, ampara, aconselha, mas quem cuida de você? Então você precisa olhar para você e se cuidar. E aí ela fala de 6 coisas simples do dia a dia que eu queria compartilhar assim bem breves com vocês. Primeiro, não ignore os sinais do seu corpo, que o seu corpo lhe dá. Esteja atenta e sempre procure a opinião de um profissional. A gente tem a tendência de sempre ver a saúde. Não, deixa eu levar primeiro meu filho, depois meu marido, depois eu vou para o médico. E aí você fica ali, não, mas vai dar tempo. Não ignore, né, os sinais do seu corpo. Se cuide. Está sentindo alguma coisa? Vá lá, faça um exame. Porque a gente sabe que a mulher é a estrutura do lar. Se ela não estiver bem, não é aquela mulher que tem a coluna mesmo, aquela que traz a paz, a harmonia, que equilibra as coisas, e quando o homem está lá, inseguro, alguma dificuldade, é a mulher que traz para o centro. Então, cuide da sua saúde. Essa é a mensagem. Aprenda a dizer não. Respeite-se. Lembre-se de que você não é obrigada a dar conta de tudo o que é seu e dos outros. Então, nós temos a tendência a não dizer não. Às vezes é difícil, às vezes é até automático. Sim, aprende a dizer não. Espera. Se você não sabe, vamos exercitar respira 3 segundos, pensa, porque depois que você diz sim, aí você vai pensar, poxa, mas aquilo ali vai trazer um peso tão grande para mim, agora que eu disse sim. Eu assumo aquela cobrança de fazer. Você não é obrigada a dizer sim. Aprenda a dizer não. Depois que você começar a dizer não, você vai ver que é bom. Se priorize. Se priorize. Quem tem que cuidar de você é você. Por mais de que você seja amada pelo seu esposo, pelo seu filho, mas eles não vão viver a sua vida. Aprenda a dizer não. Reserve um tempo para si mesma, mesmo que seja curto. Tome um banho demorado. É ruim tomar um banho apressado, né? É tão gostoso você tomar um banho demorado, passou o óleo, sem ninguém lá te esperando. É seu momento. Então, curta esse momento. Toma um banho demorado. Vá à manicure.
Faça, Laura tem esse problema, né, Laurinha? Faça o corte de cabelo, cuide do seu cabelo, né? Um corte mais atual. Desenvolva seu artesanato favorito, não é? Leia um livro ou assista um episódio da sua série favorita, mas reserve um tempo para você. Gente, se você cuida de você, pode ter certeza, o seu lar vai ser mais feliz, você vai ser mais leve, e essa leveza vai resplandecer, essa leveza os outros vão perceber. Então, quando você cuida de você, e você está bem, você transmite alegria, transmite leveza, porque uma mulher estressada também, ninguém quer conviver com ela, né, não? Não é fácil. Cuide da sua aparência. Use roupas que te façam se sentir bonita. Arrume o cabelo do jeito que você gosta. Experimente diferentes perfumes, hidratantes. Até escolher o seu. Faça atividade física. Beba água, pois a água regula muitas funções do nosso organismo. Então, em síntese, cuide de você. Faça o que você gosta. Use a roupa que te agrada. Vá lá, escolha. Não é? Se mime. A gente, às vezes, precisamos nos mimar. Mime, você merece. Se mime, essa é a palavra. Cuide da sua alimentação, do seu intestino. Sinta o sol, pois os raios solares aumentam a vitamina D. Nos deixam mais dispostos. E com esse cuidado, a gente precisa ter. Agora eu digo uma coisa, irmãos. Irmãs, que essa palavra é mais para vocês. Irmãos, agora sem Cristo, nada disso vai fazer a diferença na sua vida. Porque a base é Cristo. Eu aprendi, às vezes a gente vive tantos problemas, como é que eu vou resolver isso? Como é que não... A nossa cabeça é um turbilhão, né? Porque a cabeça da mulher é um fio desencapado, que diz. Ela consegue pensar 1000 coisas ao mesmo tempo e isso traz ansiedade. Só que nós, mulheres, precisamos descansar. Porque há um Deus grande cuidando de nós. Primeiro, Ele nos amou em primeiro momento. Então, a prioridade, afora todo esse cuidado que a gente precisa ter, a prioridade é busque a Cristo. Tenha foco em Cristo. Eu estou há muito tempo no Evangelho, mas eu aprendi recentemente isso e tem trazido uma leveza tão grande para a minha vida. Mas isso, mas aquilo. Aí eu ouvi uma palavra simples, busque a Cristo. Busque a Cristo. E todo o resto vai ser resolvido. Tem uma relação, né, vertical, porque o horizontal aqui vai se resolver. Se você estiver bem no vertical, isso aqui vai ser fácil. Porque nós vamos ter problema hoje, amanhã, depois de amanhã, vamos ter N tipos de crise, N tipos de dificuldade, mas nós temos que estar como uma coluna forte. Busque a Cristo. E nunca perca a sua identidade. Nunca perca a sua identidade. Ninguém pode tirar de você essa identidade. Ninguém. Nenhuma palavra, nenhuma situação, nenhuma dificuldade. Descanse nos braços do Pai. Vá para o colo de papai. Sente, descanse, abra o seu coração, se derrame, converse, abra seu coração. Faça uma terapia com o Senhor, mas também busque ajuda profissional, não é? Porque nós precisamos entender os nossos sentimentos. E quando a gente fala com um profissional, que você vê que ali é um profissional que vai ordenar, vai ajustar as coisas, ajuda. Então, busque todos os recursos. Mulheres, cuidem de vocês. Cuidemos de nós. Se nós estivermos bem cuidadas, não se preocupe, o nosso lar vai estar bem cuidado, o nosso esposo vai estar bem cuidado, os nossos filhos vão estar bem cuidados, mas lembre-se,
Primeiro o Senhor, ore, leia a Bíblia, busque a palavra do Senhor. Pronto. E para fechar, eu gostaria de ler um poema de um poeta que eu não confesso que nunca tinha ouvido falar, mas ele é tão conhecido, que é o Victor Hugo. Foi aquele que fez o Corcunda de Notre Dame, né? É um poeta francês. É bom que a gente vai descobrindo as coisas. Então ele tem um poema que é O Homem e a Mulher. E eu quero ler para fechar essa homenagem para nós mulheres. E é um poema que fala assim. Ele faz esse para homem, mulher. Homem, mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é cérebro. A mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz. O coração, o amor. A luz fecunda. O amor ressuscita. Homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos. A mulher, de todos os martírios. O heroísmo enobrece. O martírio sublima. O homem é um código. A mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano. A mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher onde começa o céu. Então vamos fechar essa noite com esse belíssimo poema, não é? Sobre a mulher. Espero que o coração de vocês tenha sido massageado. Não porque merecemos. Somos muito especiais. Então, não perca a sua identidade e busque a Deus. A fórmula perfeita. Vamos ficar de pé. Queria orar pelas mulheres, né, por esse dia tão especial. Vamos fechar os nossos olhos e entrar na presença do nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, como é bom ter contato com a Tua palavra, Senhor. Como nos fortalece, como traz verdade, Senhor, que serão guias para nossas vidas, ó Pai. Cada vez que lemos a Tua palavra, Senhor, nós aprendemos, nos fortalecemos. E nessa noite, Senhor, tenho certeza que falastes aos corações de nós mulheres, ó Pai, que às vezes tão frágeis, pensamos que não vamos suportar, que não vamos dar conta, que aquilo está grande demais para nós. E Tu, Senhor, vem e nos faz relembrar que foi Tu que nos criaste, da forma que Tu nos criaste, para ser uma mulher ajudadora, forte, sábia, amada, mulher que, junto com o homem, constitui a família, que é a continuidade da Tua criação, Senhor. Que privilégio, Pai. Nessa noite, Pai, de forma especial, peço que sonde cada coração aqui, Senhor, e cele a identidade, Pai, dessas mulheres, Senhor,
identidade que vem de Ti, Pai. Peço todo o cuidado em todas as áreas, Pai. Tu as conheces na intimidade. Tu sabes dos temores, das fraquezas, das dores, das incertezas, ó Pai, das lutas emocionais, que muitas, às vezes, quietinhas nos seus cantos, guardam só para si, porque acham que não devem compartilhar, Senhor. Mas, ó Pai amado, Tu as sonda, Tu as conhece, principalmente Tu as ama, ó Pai. Senhor, mais uma vez, obrigadas por ser este Pai tão amoroso em nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.